Olá, amados! Louvado seja Deus, porque você está aqui para mais uma vez podermos estudar a palavra do Senhor. Lembra do primeiro estudo? As evidências de Deus? Ah, que maravilha! Você está lembrando, né? Tem revisado? Isso vale a pena. Evidências de Deus, da existência de Deus. Ela é as pegadas de Deus na terra, as pegadas de Deus no céu, as pegadas de Deus no nosso corpo, né? Toda a nossa engrenagem do corpo feita perfeitamente, que ela não vem do acaso, é das mãos do Criador. A arqueologia que ilumina a Bíblia, pondo a Bíblia à prova, a permanência da Bíblia, não é? Que ela permanece para sempre, você descobriu. As profecias bíblicas que aconteceu e até hoje está aí para todo mundo ver, que aconteceu em Tiro, no Egito, na Petra, na Babilônia, em Israel. Ou seja, o poder da Bíblia, que este não falha jamais. Graças a Deus. E hoje vamos estudar sobre as boas novas. Boas novas, todos os dias temos boas novas ao estudarmos a palavra do Senhor. E para isso, vamos orar, não é? Pedir a quem? Ao Espírito Santo. Cada vez que você for estudar a palavra de Deus, que você for estudar um livro do Espírito de Profecia, que você for falar para alguém da palavra de Deus, estude. Aliás, ore e peça a ajuda do Espírito Santo, que é Ele que nos ilumina a mente, que nos dá discernimento e o entendimento da palavra de Deus, porque a Bíblia explica ela mesma, certo? Oremos. Santo eterno Deus e Pai, louvado, bendito e glorificado seja o teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui estão, que busca o estudo e conhecimento da tua palavra. O Espírito Santo do Senhor abençoe, guarde, proteja cada um dos teus filhos, Senhor. Que a luz e o poder do Espírito Santo possa limpar todo o lixo da nossa mente, do nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, possa encontrar em nós odres vazios para receber a tua palavra. Esvazia-nos do eu, esvazia-nos de tudo aquilo, Pai, que não vem do Senhor, para que a tua palavra faça em nós morada. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, que maravilha, amados. Olha só, como é maravilhoso a Bíblia. Ela possui um tema central. Qual é o tema central da Bíblia? Jesus. Isso aí, Jesus Cristo. O Velho Testamento, ele nos diz que ele viria como Salvador, não é? O Novo Testamento diz que ele virá novamente como rei. Oh, glória! Não sei qual dos dois é mais especial. Para conhecer a vida eterna àqueles que o aceitam. Tudo isso, amados, só é possível devido à cruz do Calvário. Só é possível porque na cruz Jesus Cristo morreu a fim de que eu e você pudéssemos viver e sermos libertados da escravidão do pecado. Foi por isso que ele fez todo esse sacrifício. Foi por isso que ele desceu do céu, deixando toda a sua glória para vir para este lixo aqui, onde o mundo fétido do pecado, onde Satanás aqui habitando para destruir o seu povo, ele veio para que eu e você fôssemos libertados e vivêssemos. Ele foi tratado como eu e você merecíamos, a fim de que eu e você pudéssemos viver. Ele foi tratado como nós merecíamos e da forma como ele
ele passou, ele viveu. Ele foi condenado por nossos pecados, nos quais ele não tinha qualquer participação. Sofreu a morte que nos era reservada, a fim de que eu e você pudéssemos receber vida, a vida que lhe pertencia. Como é grandioso, amados. Como podemos rejeitar um amor tão grande assim por nós, não é? Como deixarmos tão grande amor e tão grande sacrifício para viver uma vida inútil aqui? Viver uma vida de prazeres momentâneos que não vale a pena. Porque no final é só a morte. O inimigo, ele te dá tudo que você quiser, tudo de bom. Entre aspas, né? Ele não dá nada ruim. Mas só que no meio está o veneno. E a gente não percebe. E morre perdidos. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Essas são as boas novas de salvação, as boas novas que a palavra de Deus nos traz. Então, Jesus, ele, muito antes do nascimento de Jesus Cristo, centenas de profecias foram proferidas a respeito de sua vida e morte. Na verdade, 330 detalhes foram preditos e cumpridos enquanto ele viveu na Terra quase 2000 anos atrás. Veja só, alguns registros. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que ele nasceria em Belém. Lucas 2, 4, capítulo 2, versículo 4 e 7, confirma isso. Salmo 22, 16, ele seria crucificado. Lucas 23, 33 diz isso também. Zacarias, capítulo 11, versículo 12, diz que ele seria traído por 30 moedas de prata. E Mateus 26, 14 e 15 diz também isso. Salmo 34, 20 diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. João 19, 23 também confirma. Isaías 7, 14, sua mãe seria virgem. Mateus 1, capítulo 1, versículo 18 a 23, também vem falando. Salmo 22, 18, lançariam sorte para ficar com suas vestes. Lucas 23, 34, confirma isso. Profecias messiânicas. Salmo 16, versículo 10, ele ressuscitaria. Mateus 28, 6, confirma isso também. Ou seja, a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela é exata. Ela não nos engana em nada. Ela nos mostra o antes, o agora e o depois. Nenhuma mente humana poderia fazer essas predições exatas e esperar que elas se concretizassem. Mas Deus, amados, sabe e o que reserva o futuro. Só Ele sabe. Ele revelou esses muitos detalhes referentes a Jesus Cristo para que eu e você conhecêssemos hoje. Ao notar que seu cumprimento, ao notar o seu cumprimento, podemos ver sem sombra de dúvida que Cristo não era meramente homem, mas sim aquele a quem Deus enviou para salvar a raça humana da destruição eterna, sabe? Então, quem foi Jesus Cristo? João, capítulo 1, versículo de 1 a 3 e o 14 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas
por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, louvado seja Deus. Olha que maravilha. Quem é Jesus? Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que maravilha, amados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Amados, vemos aqui que Jesus Cristo, existindo desde o princípio com Deus, ele existia desde o princípio com Deus. Na verdade, ele é chamado de Deus da mesma forma como Deus Pai é chamado. Porém, ele ocultou sua divindade na vida humana, quando veio a esta terra. E com isso, revestindo-se de carne humana. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer? Deus conosco. Mais uma verdade para mim e para você. Entendermos esse mistério maravilhoso, não é? O mistério da salvação. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, Deus literalmente habitou com a raça humana. Olha que privilégio foi nessa época, né? Já pensou se nós estivéssemos lá? Qual seria a minha e a sua conduta? Negaríamos Jesus? Escarneceríamos dele? Ou seríamos os seus fiéis discípulos? Vale a pena pensar sobre isso, né? Meditar nisso. Ele habitou com a raça humana, ele viveu de acordo com o povo daquela época, mas sem pecar. Graças a Deus. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Por que Cristo veio ao nosso planeta? Quando Deus criou o homem, o fez à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos diz isso. O homem foi criado perfeito, sem pecado, porém, Deus o criou com a faculdade de escolha. Você e eu temos a faculdade de escolha. Deus, ele não desejava que o homem o servisse por obrigação, mas de livre vontade, movido por amor ao Criador. Ele não quer robôs, ele não quer pessoas que obedeçam a ele por medo, mas por amor. O homem fracassou em sua prova de obediência, infelizmente. E ao comer do fruto proibido, ele se rebelou-se contra Deus, contra o Criador, e tornou-se pecador. E daí sucessivamente nós fomos no mesmo barco, né? Pecando. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 e Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 9. Aqui, amados, entrou a pior era da escuridão, quando o homem pecou e se rebelou contra Deus. E hoje você vê todas essas misérias no dia de hoje, devido à escolha que o ser humano tem. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Infelizmente. Então, eu pequei, é obrigado a pecar sempre? Não. Porque nós somos seres humanos falhos, com a natureza pecaminosa. Não é para nós ficarmos pecando. É possível. Jesus mostrou isso, Enoque mostrou isso. Quantos exemplos nós temos que mostrou que é possível vivermos neste mundo sem pecar? Romanos capítulo... devido a isso, ao pecado de Adão, todos os seus descendentes, amados, nasceram com a tendência para o mal. Todos os homens, por natureza, são pecadores
E a consequência disso, sabe o que é? Do pecado, a consequência do pecado é a morte eterna. E Deus, Jesus, foi enviado a este mundo para que eu e você não herdássemos isso, a morte eterna, mas a vida eterna. A missão e resgate de Cristo. João capítulo 10, versículo 10 e 11 diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus dizendo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que ele fez. Ele deu a vida por mim e por você, as suas ovelhas, para que hoje eu e você vivêssemos. E podemos escolher. Ele não, tudo que ele fez, e olha que o mais maravilhoso de tudo isso, ele te deu o livre-arbítrio para você escolher. Você pode aceitar ou não. Você pode negar ele ou não. Não vai fazer a diferença. Só que você, infelizmente, vai perder o maior dos tesouros preciosos, a vida eterna, a convivência eterna para todo sempre com o Senhor. Nós somos livres, amados. O Senhor não diz ou você aceita ou não, ele simplesmente deixa a minha e a sua escolha. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar da morte eterna. Ele não quer que você, o seu filho e a sua filha preciosa tenha essa morte eterna, porque ele já te deu a vida. Não rejeite isso. Aceite em nome de Jesus. Ele veio a fim de que eu e você pudéssemos ter vida em abundância, aqui e por toda a eternidade. Aqui começa já, né? É como quando a palavra do Senhor, ele diz que vai te dar a vida eterna, pode ter certeza nos 20 dedos, nos 10 dedos, seja como falam, que é certeza. Só depende de você. Contudo, esse foi o grande sacrifício. O Deus Todo-Poderoso, ele humilhou-se e se tornou homem. E morreu no meu e no seu lugar. Deus, ele deu a sua vida em favor das ovelhas. Nós, sem o sacrifício de Cristo, o homem teria sido, amados, deixado a perecer. João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Portanto, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa primeira vez, Jesus veio não para julgar, mas para salvar. Agora, na segunda vez, é para julgar e finalizar totalmente. Se eu aceitei, amém. Se eu não aceitei, é fogo e enxofre. Não tem meio termo. Não tem segunda chance. Não creia nas mentiras que Satanás tem colocado aí. Que você vai subir, entre aspas, os bonzinhos vão subir, não vão passar pelas tribulações, não vão sofrer, são melhores do que Cristo, né? Isso é uma mentira. Não, a palavra de Deus não fala isso, não ensina isso, Jesus não ensinou, os profetas não ensinaram. Não creia nessa mentira do favor imerecido. Ah, Deus já fez tudo, você não precisa de nada, você está na graça. Não caia nessa mentira, amados. Então, ele virá, dessa vez para julgar e dar o veredito final.
A vida eterna não é algo, amados, automático. Sem dúvida, Cristo morreu no meu e no seu lugar, mas a fim de receber o dom da vida eterna, devemos responder. Há uma ação. Deus ele fez, mas nós devemos responder a isso. É igual você faz um favor para mim. Como eu vou agradecer para você? Há uma ação, há uma resposta a tudo aquilo que a gente recebe, não é? A mesma coisa. Devemos responder à convicção de que Deus desperta no meu e no seu coração a crer em Jesus. Se de fato eu e você crermos, demonstraremos esse amor, não é? É lógico. Se cremos em Jesus, demonstraremos nosso amor por Ele e obedecendo as suas palavras, como Ele tem dito. Não, eu não quero assim, tem que ser assim. Eu aceito conforme Cristo está falando. Entende? Cristo morreu por todos, mas apenas aqueles que o aceitam receberão a vida eterna. Não tem essa de que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou na graça, não preciso renunciar a mais nada, vivo conforme eu queira. Não existe isso. Em nome de Jesus, não creia nessa mentira, que é o que o inimigo quer, para que você só descubra quando não tiver mais jeito. A vida de Cristo. Veja bem, Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis. Tá difícil na sua vida? Você acha que já foi tão longe demais? Não há impossível para o Senhor, amados. Creia, busque, aceite Ele na sua vida e veja o que Ele fará de forma grandiosa e maravilhosa na sua vida. A mãe de Jesus era virgem, como Mateus capítulo 1, versículo 18 e 21 já nos diz. Muitos, amados, não estão preparados para crer nisso. Contudo, quando considerarmos o grande Deus que criou o nosso planeta e toda a vida na Terra, incluindo Adão e Eva que ele criou, certamente não seria impossível para ele criar a vida no útero de Maria. Essa criação, esse feito que ele colocou para que Jesus viesse através de uma virgem, não quer dizer que ele teve relacionamento com ela, mas Deus pode criar. E criou no útero de Maria. O originador da vida não depende da sua criação para reproduzir os seres humanos. Ele é, amados, totalmente capaz de agir independentemente. Mas ele prefere contar comigo e com você, como ele contou com Maria, que era fiel serva dele. Lucas capítulo 2, versículo 7, diz: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Jesus, ele nasceu em uma família humilde, em um lugar humilde, não escolheu viver no palácio do rei e na luxúria, jamais. Antes ele viveu como pessoa comum, para que eu e você nos identificássemos, até mesmo os que têm posses hoje. Não fez a diferença também para isso. Ele viveu de forma humilde, para que nós também sejamos assim. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, desde os seus anos mais tenros, ele estava possuído de um único propósito: ser uma bênção aos outros. Olha que maravilha!
ele enalteceu a Deus e serviu aos seres humanos. Este foi o nosso Senhor Jesus, amado. Como é maravilhoso, não é? Quanto mais estudo a sua palavra, mais almejo e anseio que ele volte logo, para que a gente não tenha mais essa separação dele, que a gente possa adorá-lo e servi-lo face a face, não é? João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João Batista, ele havia preparado o caminho para a missão de Cristo. Ele foi um fiel nessa missão, nesse propósito, e cumpriu fielmente. No início do ministério de Cristo, João, ele apresentou o Salvador como o Cordeiro de Deus. Ele devia ser supremo, ser o supremo sacrifício no lugar do Cordeiro que eles tinham antes, lembra? Que os cordeirinhos eram feitos lá o sacrifício apontando para Jesus. E quando Jesus veio, isso acabou. Então, apontava para ele que era o sacrifício nos tempos do Antigo Testamento. Sem dúvida, amados, esse era o propósito de sua vida na terra. Ele nasceu para morrer e, ao derramar seu sangue, cobriu os pecados de toda a humanidade. Este foi o sacrifício completo e inteiro. Sem o supremo sacrifício, os seres humanos estariam eternamente perdidos. Nem anjos, ninguém poderia fazer isso a não ser Deus, Cristo Jesus. João capítulo 9, versículo 10 e 11 diz: perguntaram-lhe, pois, como foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Este era o nosso Senhor. Ele faz essas maravilhas na nossa vida. Se não estamos enxergando, se estamos cegados pelos prazeres, pelas coisas deste mundo, se estamos cegados pelo maligno, o Senhor faz você e eu enxergarmos de forma clara, de forma coerente, não de forma fanática, nem de forma de forma sem sentido, né? Sem fundamento. O Senhor, ele dá sentido, fundamento à nossa vida, propósito, né? Jesus, amados, ele viveu entre o povo, estando às suas necessidades, né? Atendendo a todas as suas necessidades físicas e espirituais. Ao paralítico ele disse: toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, ele curou todos os tipos de enfermidades. O louco, ele recobrou o juízo e os leprosos foram purificados. O cego passou a ver, o surdo a ouvir. O aleijado saltou de alegria e mesmo o morto foi ressuscitado para viver novamente. Oh, glória! É maravilhoso demais, não é? Este é o meu e o seu Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 13 diz: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto ou sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor veio buscar a mim e a você, doentes do pecado, para salvar, para curar.
Ele assegurou ao povo de Deus que estava preparado para perdoar todos os pecados que fossem confessados. Se não confessarmos, não tem como perdoar, não é? E se não confessamos, achamos que somos merecedores, né? Não precisamos de um Salvador. É assim que o inimigo coloca na nossa mente. Nós somos tão bonzinhos, não fazemos nada. Não precisamos de um Salvador. Não precisa eu matar ali fisicamente, fazer... Não precisa. Mas eu necessito de um Salvador porque eu sou pecadora. E Ele morreu por mim. Entende? Então, se não confessarmos, não há perdão. Mas se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ide aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Deus, amados, Jesus, Ele nos assegurou que se orarmos em oração, nós confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, Jesus Cristo, Ele nos perdoa porque Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Jesus, Ele realizou muitos milagres, acalmou a tempestade, transformou a água em vinho. Ele alimentou uma multidão com um lanche de um menino, mas o maior dos milagres foi sua capacidade de salvar o pecador. Não foi esses simples milagres assim. O maior dos milagres é salvar a mim e a você. Ele foi transformado, ele tem transformado homens e mulheres pecadores em filhos de Deus. Em nossos dias, assim, ele transforma ainda até hoje. Ele faz esses milagres e transforma homens e mulheres até nos dias de hoje. Assim quando viveu entre os homens. Ainda ele continua fazendo, graças a Deus. Mas vai encerrar, vai acabar isso aí também. Certo? João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem como eu salvar com minhas obras, não tem como eu salvar a mim mesma. É Cristo que salva, unicamente Ele, ninguém mais. Não é a Maria, que foi a mãe dele. Maria depende dele também para salvar. Ninguém substitui Jesus. Ai, perdão. A garganta secou. Então, Jesus é o caminho. Tudo que eu e você temos que fazer é ir a Ele. A mais ninguém. Não é pastor, não é padre, não é a ninguém. Vamos a Cristo Jesus. Não temos de ser bons para ir a Ele. Eu vou mudar isso na minha vida para mim a Jesus. Não, vá do jeito que você está. Só que quando nós formos a Jesus, Ele nos transforma. Não é para nós permanecermos também como estamos. Porque está errado, né? Se seu desejo é que nós nos acheguemos a Ele assim como somos, e Ele nos transformará ao nos entregarmos a Ele a vida. Olha que maravilha, que privilégio você e eu temos de saber que do jeito que estamos, bagaçados, miseráveis pecadores, o Senhor nos molda o caráter, nos transforma à sua imagem e semelhança. Louvado seja Deus. Por mais longe que você tenha ido, por mais absurdos que você tenha feito na vida, o Senhor te chama para que você seja um fiel filho e filha de Deus.
João capítulo 11, versículo 26 diz: e todo que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Aleluia. Você crê isto? Assim será. Crer em Jesus, amados, é viver para Ele, e viver para Ele significa a vida eterna. É maravilhoso. Não tenho palavras para mensurar quão grandioso é esse privilégio que o Senhor nos concede. E mais, veja só. Lucas capítulo 22, versículo 42 e 44 diz: Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que em seu suor tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Imagina a dor e a angústia que Jesus estava carregando, o meu e o seu pecado. Porque com isso, essa angústia que ele teve foi a separação dele, de Deus, do Pai, por causa dos meus e dos seus pecados que ele carregava. Não foi fácil, amados, para Jesus entregar a sua vida, mas ele o fez. Ele escolheu fazê-lo, pois de outra forma, eu e você, a raça humana, estaria perdida, incluindo cada um dos nossos entes queridos, incluindo eu e você, estaríamos perdidos se ele não tivesse feito tudo isso. Sua agonia era tão grande que ele suou gotas de sangue. E logo após a turba veio e o prendeu. Judas, um dos seus discípulos, traiu o seu mestre com um beijo para revelar a intimidade de Jesus. Os discípulos, eles fugiram e Pedro negou o seu Senhor. Porém, mais tarde, graças a Deus, ele se arrependeu, não é? Judas se suicidou porque, infelizmente, tem esse tipo de pessoa que vai tão longe que não tem mais volta. O inimigo toma de conta da mente que ele acha que Jesus não pode salvá-lo. E infelizmente, tiram a própria vida como Judas fez. Jesus, ele foi levado perante Anás e ao Sinédrio e a Pilatos. Herodes o mandou de volta a Pilatos. Seu julgamento foi uma fraude. Infelizmente, sem revelar nenhum traço de justiça. Não houve, principalmente com estes homens que foram usados por Satanás para destruir Jesus. Mateus capítulo 27, 29, capítulo 27, versículo 29 a 31 diz: tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelharam-se diante dele. O escarneciam, dizendo: salva, rei dos judeus. Salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de os terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Amado, Jesus foi esmurrado, ridicularizado. Ele foi escarnecido e proferiram blasfêmias contra ele. E que nada havia feito de errado. Até mesmo Pilatos disse: estou vendo sangue inocente do sangue deste justo.
Até Pilatos disse que estava inocente do sangue desse justo. Mateus 27, capítulo 27, versículo 24. Jesus, ele foi conduzido para ser crucificado. Suas mãos foram pregadas na cruz, porém, ele nada havia feito de errado. Mas elas costumavam curar os doentes, né? Era o que as mãos de Jesus faziam, curar os doentes e estenderem para abençoar os necessitados. Seus pés foram pregados na cruz, mas eles tinham apenas sido usados para levar a mensagem de misericórdia. A raça humana receberam essa mensagem de misericórdia. Ele foi morto não por algo que tivesse feito de errado, mas pelos pecados da raça caída, pelos meus pecados, pelos seus pecados. O custo para levar o homem perdido ao lar eterno foi a vida do Filho de Deus, amado. Por meio do sofrimento de Jesus, por meio do sofrimento e morte de Jesus, o homem pode encontrar o seu caminho a Deus e ao paraíso. Jesus não precisava morrer, mas escolheu fazê-lo em seu favor e de toda a humanidade. Lucas capítulo 23, versículo 46 diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então Marcos 15, versículo 39 diz: O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nesse momento, este centurião creu que Jesus era verdadeiro. Na tarde de sexta-feira da crucifixão, a natureza rebelou-se diante do sofrimento do Filho de Deus. O sol escureceu e houve grandes trevas e um terremoto. Ao presenciar tudo isso, o centurião romano reconheceu Jesus como Filho de Deus. Jesus, amados, foi sepultado tendo sido a sepultura selada com uma enorme pedra. O guarda romano foi colocado ao redor da tumba. Mateus 27, versículo 64 a 66 diz: Porém, nenhum poder humano poderia manter Jesus nos laços da morte. Era a bruta ignorância do maligno usando as pessoas, achando que assim iria prender Jesus. Grande engano, né? Dos argumentos mais convincentes em favor da ressurreição foi o fato de que todo esforço foi feito para impedi-la. Mas Jesus ressuscitou a despeito da oposição humana e do maligno. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 28, 5 e 6 diz: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como havia dito, vinde ver onde ele jazia. Após a ressurreição, Jesus ele apareceu a várias pessoas e grupos, não menos de 10 vezes. Algumas estão registradas em Marcos, capítulo 16, versículos 6 a 14. Em ocasião, ele apareceu a um grande ajuntamento, onde estavam presentes ali mais de 500 pessoas, e o viram e testemunharam. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Então, a vida e morte de Jesus, a ressurreição dele, não é uma mentira, como também o inimigo utiliza isso. Certo? Atos, capítulo 1, versículo 11 diz: E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Oh, glória! Então, lembre-se, Jesus virá.
Nunca se esqueça disso. Prepare o quanto antes. Todos os dias, prepare-se. Porque o Senhor virá nos buscar nas nuvens dos céus. Aleluia. 40 dias, amados, após sua ressurreição, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras e após abençoá-los, ascendeu ao céu. 2 anjos asseguraram aos discípulos de que Jesus voltaria novamente da mesma forma como o havia visto subir. Olha que maravilha. Ele virá em corpo e carne. Ele não virá escondido, às escondidas, e ninguém vai subir. Como é que ele vai vir se todo mundo já está lá? Morreu, já está lá. Mentira. Não funciona assim. Deus está no controle de tudo. Ele virá buscar todos os que estejam vivos ou mortos. E vamos ver isso na sequência mais para frente, né? Como isso vai suceder. Então, Atos 1, aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Jesus, amados, não pecou, mas levou sobre si o castigo e os nossos pecados. Portanto, em Cristo, eu e você podemos ser considerados justos, porque ele pagou a minha e a nossa penalidade. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor por este privilégio, por este tão grande presente que ele nos deu. João capítulo 10, versículo 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aleluia, louvado seja Deus. Que eu e você nunca sejamos arrebatados das mãos do Senhor. Amados, há apenas um caminho para a vida eterna: Jesus Cristo. Nenhum outro nome, ninguém pode substituí-lo. Somente eu e você, a humanidade alcançará a vida eterna através de Jesus Cristo. Quando compreendermos tudo o que Deus fez por intermédio de Jesus para assegurar a nossa salvação, percebemos o quanto Deus nos ama, não é? Ele fez tudo o que pôde para mim e para você. Em troca, ele pede o meu e o seu amor, a fim de que possa salvar a mim e a você, salvar-nos eternamente. Se de forma egoísta você e eu tentarmos conservar a nossa vida e viver em pecado conforme me agrada, conforme nos apraz, infelizmente, perderemos a vida. Simples assim. Eternamente perderemos essa vida. Porém, se eu e você nos submeter todo o meu ser, toda a nossa vida a Jesus, e ele irá viver, eu e você iremos viver para sempre. Jesus dá, amados, a vida eterna a mim e a você, e nunca irá perecer. Jesus, veja bem, meus amigos, que eu e você irá aceitar essa oferta de Jesus? Você vai aceitar a oferta de Jesus, de Deus hoje? Ele está chamando a mim e a você. Resta saber qual vai ser a sua resposta. Se vocês aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal, irão experimentar, creiam de todo o coração, irão experimentar paz mental, como nunca antes você sentiu. E o melhor de tudo, ele lhes dará a vida eterna em um mundo maravilhoso.
Você não tem nada a perder, salvo, você não tem nada a perder, salvo sua culpa, e tudo a ganhar. Simples assim, agora e para a eternidade. Você só tem a ganhar, não tem nada a perder. Pode ter certeza. Você pode fazer uma oração comigo, selando a sua decisão de seguir a Jesus agora? Oremos, querido Deus e Pai, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Sei que eu, Pai, que aqui faço esta oração por mim, por cada um dos Teus filhos que ouvem, somos indignos, pecador. Por favor, em nome de Jesus, perdoa o nosso passado pecaminoso. Venham a Ti, Senhor, pedir que o Senhor nos aceite assim como estamos. Por favor, Senhor, torna-nos uma nova pessoa. Agradeço por Jesus haver morrido por nós. Hoje, Senhor, aceito em nome de Jesus o Senhor como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Por favor, ajuda-nos a viver por Jesus, a viver por Ele. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe a cada um dos teus filhos aqui na sua decisão. Em nome e por amor de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma feliz e abençoada semana e até a próxima. Um abraço.